Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 30 de março, 21 horas, uma semana bem agitada aí, estou recebendo hoje o Diego Siqueira da TG Core, amanhã já recebo também o pessoal da RBR, na quarta recebo o pessoal da Valora, e temos uma grande surpresa, se der certo a live de quinta vai ser também muito histórica, a gente vai conseguir um pessoal aí, mas ainda não quero adiantar porque não está 100% confirmado. Estamos transmitindo também aqui pelo Instagram e pelo YouTube, mas eu vou pedir a desculpa antecipada para vocês, que eu vou olhar mais na câmera aqui do meu computador, então vai ficar meio de lado aqui do Instagram, mas vai dar para vocês ouvirem perfeitamente bem. Bom, Diego, hoje eu fiz agora há pouco uma live para convidar todo mundo e estava elogiando justamente a postura dos gestores nessa crise aguda, né? Eu acho que todos aqueles que nós fizemos contatos nos responderam muito bem, e eu tenho visto aí vários canais recebendo vários gestores, vários canais, eu não vou nem citar para não cometer o erro de faltar algum, mas várias pessoas que cobrem aí o mercado de fundos imobiliários, entrevistando os gestores, e eu pude perceber uma questão bem interessante, assim, todos eles realmente querendo apresentar o retrato do fundo, mas poucos se arriscando, aliás, nenhum se arriscando a querer fazer muitas projeções, dadas as incertezas que nós temos, ainda não temos para-brisa suficiente para fazer projeções com tamanha assertividade. Bom, Diego, primeiro seja bem-vindo. Infelizmente, a gente está fazendo uma live nessa circunstância, a gente está tão perto aqui um do outro, mas não podemos estar fisicamente. Eu queria fazer uma live com você, mas fisicamente mesmo, no mesmo lugar, a gente aqui de Goiânia, mas acabou que não tivemos agenda e depois, diante dessa situação toda, acabou surgindo essa live agora, dada essa circunstância. Então, seja bem-vindo, Diego, parabéns aí pelo trabalho e vamos em frente. Bom, Baroni, muito boa noite a todos, muito boa noite, Baroni. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu não preciso nem dizer como eu admiro o seu trabalho, toda a contribuição que você sempre deu para esse setor de fundos imobiliários, e não seria diferente nessa hora tão delicada que a gente vinha aqui realmente tentar contribuir um pouco com a interpretação. Como você mesmo falou, a gente não consegue prever o futuro, né? Mas o que a gente tem que, sim, utilizar as ferramentas que nos cabe para tentar mitigar e não simplesmente assistir essa crise de camarote, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco dos fundos, falar um pouco do setor e falar de que forma que nós, gestores, podemos, de alguma forma, contribuir com esse momento tão delicado que o país está vivendo. Perfeitamente. Então, assim, o que eu quero dizer é que a live é de segunda-feira, um horário, é um dia inédito aqui, né? A gente normalmente faz às quintas. Lembrando sempre que a gente vai pegar esse link e depois também distribuir para as nossas bases aí de assinantes e todos os que nos acompanham. Diego, vamos aproveitar nosso tempo aqui e tentar entender um pouquinho mais do desenho do Tegar e como que vocês estão se posicionando diante de uma crise tão aguda e profunda que está se desenhando pela frente. O Tegar, ele é um fundo diferente, eu acho que é um dos fundos que as pessoas mais me questionam, justamente pelo fato dele ser diferente e também pelo fato de eu morar em Goiânia, então tá próximo da gestora, então sempre quando eu estou viajando, ou sempre quando alguém tem a oportunidade, me pergunta do Tegar. Então eu quero meio que partir o fundo em várias tranches para que a gente possa, a partir dessas diferenças, a gente conseguir abordar cada um dos temas. O Tegar, ele é um fundo híbrido, você mesmo gosta de defender a tese de que ele se assemelha ao que seria o equivalente a um hedge fund nos Estados Unidos. E por que ele é um fundo híbrido? Porque ele tem CRIs, ele tem projetos imobiliários em diversas fases e também tem equity puro, você tem shopping center dentro do fundo aí. Então vamos começar de trás para frente. Partindo do shopping center, que foi um dos setores mais afetados, você tem um produto que é o Shopping Valparaíso, que é um produto que estava em maturação e agora é impactado por uma crise como essa. Como é que está o plano agora? Como é que você já reviu a estratégia para essa operação? Se me corrija se eu estiver errado, mas é um ativo que representa quase aí 10% do patrimônio do fundo. Então, como é que você está enxergando? Foram pegos aí de surpresa, né, com o fechamento dos shoppings. É uma operação que tem tudo para ser lucrativa, mas estava em maturação, né? Então, vem logo uma paulada dessa com o fechamento dos shoppings. Vamos lá, como é que você está enxergando isso? Em primeiro lugar, queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Diego Siqueira, eu sou sócio da TG Core Asset e gestor
do Tegar 11, né, que é um fundo imobiliário devidamente listado na Bolsa de São Paulo. É um fundo que foi criado em dezembro de 2016, então a gente já tem uma estradazinha nele, né, e ele veio aí realmente para sair um pouco do óbvio dos principais fundos, né, em que a gente faz uma carteira híbrida, como o Baroni falou muito bem. A gente investe em desenvolvimento imobiliário, podendo ser sócio de empreendimentos, né, como loteamentos, incorporação e também o caso do shopping popular que o Baroni mencionou, e ao mesmo tempo a gente tem um braço de recebíveis imobiliários. Tá? Então, por isso que a gente é híbrido, equity e recebíveis. Dentro dessa estratégia, é muito importante lembrar que a nossa grande bandeira sempre foi sair dos grandes centros. A ideia não era competir com os grandes gestores, os prédios da Faria Lima, os shoppings de São Paulo, de Campinas, BH, e sim buscar em regiões no interior do Brasil oportunidades de investimentos em parceria com os médios empreendedores imobiliários regionais, tá? Então, essa é a grande tese do Tegar, e é aí que a gente vai ancorar nas medidas que nós estamos tomando, de que forma que a gente consegue mitigar os problemas que a gente vai passar por essa crise, né? Pela primeira onda, que foi a crise de saúde, e a segunda onda, mais branda ou menos branda, que é a crise econômica que a gente vai encarar, né? Então, o Baroni começou muito bem, explicando aí um dos ativos que nós temos. Hoje ele representa em torno de 8% da carteira, tá, Baroni? É um shopping popular, como você mesmo mencionou, ele estava em maturação, né? Ele estava tendo as dificuldades naturais de um empreendimento de se transformar em um destino, então a gente já não estava contando com dividendos referentes a esse shopping, tá? A gente tem uma participação relevante do total do shopping, em torno de 60 e poucos por cento, tá? O que nos dá a vantagem de ter o controle da operação. A gente vinha nessa linha de shoppings popular, muito parecido com o que ocorre no Brás, em São Paulo, para quem não está tanto familiarizado, são aquelas lojinhas menores, né, etc. A gente estava fazendo uma parceria com players regionais que são especialistas em feiras. Chegamos a fazer uma feira agora esse ano, foi super bem, né? Estava mostrando uma retomada dessa maturação do shopping, né? Estávamos no projeto de lançar um cinema agora no primeiro semestre de 2020, uma academia de ginástica low cost, conseguimos na parte do estacionamento do shopping, até para adensar um call center com quase 800 funcionários também para dar movimento. Então, a gente estava bastante animado, mas, como a gente sabia que precisava aí de uns 2, 3 anos de maturação, a gente ainda não estava contando com os dividendos desse shopping, tá? Ele não estava distribuindo e ele não ia distribuir por um bom tempo. Então, esse período, obviamente, pegou a gente de surpresa, né? A gente está fazendo todas as medidas de negociar com os lojistas que já existem, talvez um parcelamento ou uma anistia em relação ao aluguel, né? O que se vai ter alguma coisa de custo vai ser referente a condomínio, mas a gente sim sabe que o problema não é culpa de ninguém e de mãos dadas com os lojistas e com a turma das feiras, a gente quer, após passar essa crise, retomar esse shopping popular com força total. Então, se eu entendi muito bem, esse dividendo já não estava, então ele não vai mudar nada a receita do fundo, e o projeto que vocês tinham de acelerar a maturação, ele vai talvez escorregar para 2021 com os projetos que você acabou de citar aí. Então ele fica meio que num stand-by aí. Lembrando que então, apesar de ele ter relevância no PL do fundo, em torno de 8%, ele não ainda gerava nenhum tipo de receita, então não impacta em nada o fechamento do shopping, certo? Exatamente, Baroni. Estamos na luta para transformar ele em destino, mas ele não vai influenciar diretamente no curto prazo, como já não ia. Beleza. Vamos então agora para um outro degrau, que são os recebíveis, especialmente de multipropriedades, né? Vocês estão muito próximos dos projetos. Vocês, no DNA de vocês, tem realmente a questão do desenvolvimento imobiliário. E os CRIs que normalmente vocês compram para o fundo, ele tem muito esse viés de você ter o recebível ancorado no fluxo de vendas e que normalmente está financiando as obras. Obviamente, a gente sabe que com o fechamento dos estandes de vendas e no fechamento de muitos desses hotéis que estavam em construção e outros já prontos,
você tem um corte muito profundo nos recebimentos. Então, a pergunta é, o fundo de reserva dessas operações carrega os CRIs por mais alguns meses, ok, mas qual que já é o plano, eu não vou nem dizer plano B de vocês, mas qual que seria já o plano de contingência de vocês, ao passo que nós tenhamos ainda talvez mais um agravamento da crise e talvez ainda um lockdown durando por mais algumas semanas. Como é que vocês já estão preparando no contingenciamento disso já, para evitar um mal maior, que seria uma interrupção do fluxo, mesmo vocês sendo sêniores na operação, isso poderia gerar um desarranjo. E, aliás, essa pergunta que eu estou fazendo para você é uma pergunta quase que numa escala global, porque tem vários fundos de CRIs hoje que já transitam nos multipropriedades, loteamentos não performados, enfim. Como é que está a contingência? Bom, vamos lá. É importante mencionar que esse segmento de CRI é um segmento que a gente tem bastante expertise, tá? Uhum. A gente nasceu muito nessa linha dos CRIs de loteamentos, né? Que a gente pegou aquela crise de 2014, 15, 16, onde quando os bancos fecharam as portas, a gente viu uma oportunidade de, através da securitização de recebíveis, começar a dar liquidez para esse mercado, Brasil afora, né, em regiões aí fora dos grandes centros, como eu mencionei, tá? Então, CRI é uma expertise muito grande nossa, e eu sempre gosto de lembrar aquele ditado que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E nós pegamos o início, o volume realmente de CRIs na nossa gestora em momento muito turbulento, né? Talvez uma turbulência diferente da atual, né? Mas uma turbulência também cheia de grandes incertezas, né? De 2015, com crise política, crise econômica e uma série de outros pontos relevantes, e nós conseguimos sair invicto aí, sem nenhum default nesses CRIs naquela outra crise, e eu acho que essa crise a gente tem algumas ferramentas para também minimizar qualquer risco nesse ponto, tá? Antes de entrar no CRI, eu gostaria de dar uma paginada geral na carteira do fundo, tá? Como eu mencionei, o fundo foi criado em dezembro de 16, a gente fez uma série de ofertas 476, se não me engano, 6 ofertas 476, tá? E no final do ano passado, a gente fez uma oferta 400, tá? O que atingiu o patrimônio do fundo, isso em dezembro, tá, gente? E o que atingiu o patrimônio do fundo próximo a 470 milhões de reais. Então, um fundo aí de quase meio bi, ele já começou a ter um pouco mais de relevância no cenário atual do mercado. Lembrando que desde 17 a gente já compõe o IFIX, a gente faz parte do índice de fundos imobiliários da Bolsa de São Paulo, e dentro dessa estratégia de fundo híbrido, hoje nós temos, final de fevereiro, né, que é o último relatório público, nós tínhamos 30%, 31% em equity de loteamentos, a gente é sócio de loteamentos, 21% em CRI, que eu vou abrir já na pergunta do Baroni, 8% em shopping popular, 5% em recebíveis, 4% no equity de multipropriedade e 1% no equity de incorporação, tá? Seja de prédios ou de casas. Então, a gente tem uma carteira bem pulverizada em vários ramos do segmento imobiliário, vindo aquela tese de ser o hedge fund do segmento imobiliário. Não restringir uma única estratégia. A gente tem vários cestos que a gente aposta as teses dentro do segmento imobiliário. Uma, sem dúvida nenhuma, com 21% do patrimônio hoje, são CRIs, que são divididos em CRIs de loteamentos, em torno de 20 e poucos %, tá? E em CRIs de multipropriedades, em torno de 70 e poucos % do 100% aí de CRIs, tá? Todos esses são divididos aí em aproximadamente 12 projetos, então bem diversificados, né? Na parte de loteamentos, a gente foca, assim como no equity, em regiões onde tem um forte crescimento econômico nos últimos anos, mesmo com a crise, que são as regiões que estão atreladas ao agronegócio, tá? Então, Cinturão da Soja, o Matopiba, lá, a maior fronteira agrícola do Brasil, e alguma coisa aqui, Goiás, interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, né? Então, em regiões que a gente sabe que, mesmo com problemas pontuais, são regiões de crescimento perene aí nos últimos anos, né? Voltando para os CRIs de multipropriedade, né? Multipropriedade é um segmento bastante moderno. Para quem que não sabe, você fazer um compartilhamento de segunda residência, né? De equipamentos turísticos, né? Ele se assemelha a um hotel, mas ele não é um hotel de fato, porque o cara compra a copropriedade daquele quarto.
né? Então, como o ano tem 52 semanas, normalmente se divide em 26 cotas de 2 semanas por família, por pessoa, né? E essas 26 cotas são comercializadas, e essa família que comprou essa cota, ela tem a escritura desse ativo e tem o direito de usar 2 semanas por ano, tá? Dentro dessa linha, a gente tem bastante diversificado as nossos CRIs de multipropriedade em Olímpia, Foz do Iguaçu, Gramado, Porto Seguro e Caldas Novas. Então, a gente fez questão de diversificar bastante, né? Como vocês não me deixam mentir, um dos maiores pontos turísticos hoje no Brasil, nessas regiões que eu mencionei, e a maioria delas tem obra praticamente pronta, tá? No relatório da TGCor, no site tgativoreal.com.br, vocês conseguem saber na vírgula a evolução de obra e de venda de cada um desses itens, tá? Então, além do percentual de obra, na maioria dos casos, bastante elevado, a gente tem um percentual de venda muito alto. A gente chega a ter casos aqui, Baroni, de ter 92% de venda nesses empreendimentos, tá? Então, diferente de hotelaria, tá fechado, eu não vou ter receita, não é bem assim, porque o cara comprou um ativo. Então, ele tem um parcelamento, ele tem um contrato de compra e venda, que na teoria ele tem que continuar pagando. E caso ele pare de pagar, ele vai ocorrer um distrato, né, por inadimplência, e ele aí nós estamos resguardados na lei de distrato brasileira, no final de 2018, né, que protegeu bastante o incorporador que não tem culpa por esse distrato, né? Então, para quem não sabe, esse distrato pode ser bastante penoso para o comprador que desistiu no meio do caminho. Só para todo mundo entender, Diego, só fazendo um parênteses. Ok, está claro o desenho da operação, mas vamos dar 2 passos para trás. O que alimenta o CRI é o fluxo do pagamento dessas parcelas. E não de hotelaria, isso que é muito importante falar. Não é porque o hotel fechou que não tem mais fluxo. Sim, tá? É o pagamento da compra que ele fez, certo? Exatamente. O que acontece é que a rotatividade desses contratos são muito grandes, tanto que o stand de vendas dessas multipropriedades é bastante agitado. Os stands, sim, estão fechados. Então, o que nós temos que observar agora a partir do próximo mês, e me corrija se eu estiver errado. Ao passo que os distratos aumentem, e é natural que a tendência é de aumentar, você não vai ter como substituir isso no curto prazo, porque os stands de vendas estão fechados. Então, a contingência que eu te perguntei você vai ter que monitorar isso muito de perto, e eu sei que você tem ferramentas para isso, até pelo Servicer, está muito próximo de vocês conseguem acompanhar isso, e aí sim, monitorar como é que você vai calibrar o fundo de reserva do CRI para compensar essa perda de receita de fluxo até que os stands sejam reabertos e você consiga retomar. Em outras palavras, você precisa de pulmão nessa operação. E esse pulmão, me corrija se eu estiver errado, é um pulmão de 2, 3, 4 meses na média. Falei bobagem? Me corrija, Diego. O fundo de reserva normalmente é em torno de 3 meses, tá? Só que são 3 meses full. E a gente não vai ter inadimplência de 100%. Então, isso se estende aí em torno de 6 meses, mais ou menos o dobro, tá? Se for degringolando a carteira. Se ela perder mais ou menos metade do fluxo com o fundo de reserva que você tem, fazendo uma conta rápida, você teria um pulmão de 6 meses para suportar essa ponte da crise até que os stands estejam abertos, a economia comece a ganhar fôlego de novo. É isso, né? Exatamente, Baroni. Isso vale também para loteamento, né, Diego? Olha, o mesmo conceito para loteamento. Os loteamentos também têm fundo de reserva em torno de 3 meses, e caso a inadimplência venha deteriorar, a gente tem 6 meses aí aproximadamente de fôlego para não comprometer, teoricamente, as PMTs dos CRIs. O pessoal aí faz um grande trabalho, o Bruno, todo mundo aí, o Darlan, tudo. Vocês estão pensando em colocar algum tipo de informação adicional nos relatórios a partir do próximo mês, já a partir do ponto que você tiver essas informações nas mãos, porque eu acho que o retrato de março não reflete muito bem a realidade. Não reflete, é isso que eu ia te falar. A gente levantou muito proximamente nessas últimas semanas de março, tá? E como os boletos, a maioria são no começo do mês, não teve reflexo prático, né? Então, teve algumas carteiras que tiveram idênticas, o máximo que a gente teve foi em torno de 10% de diminuição de fluxo em uma carteira ou outra, tá? Então, a gente está acompanhando muito de perto, e você não me deixa mentir, Baroni, esse é o nosso diferencial.
é ter o hands-on no projeto e acompanhar. Além do fundo de reserva, que é um ponto importante que você mencionou, que funciona tanto para multipropriedade como para loteamentos, a gente tem a senioridade das cotas, né? Para quem não sabe, tem sempre uma tranche super subordinada que o próprio empreendedor carrega, né? Como o nosso LTV gira em torno de 50%, loan to value, a razão de garantia em relação à garantia da carteira em relação à dívida, significa o quê? Que se for 50%, a cada 1 milhão de recebimento, 500 mil é do empreendedor, que ele tem ele garante um fôlego de até 50% de inadimplência para a gente. Depois dessa tranche subordinada júnior, super júnior do empreendedor, ainda em alguns casos a gente tem trancheamento de mezanino e sênior dos CRIs, tá? Nessas multipropriedades, a gente tem vários CRIs que a gente é sênior, né? Que a gente está aquela última camada que tem preferência total no recebimento dos empreendimentos. Deixa eu tentar explicar para as pessoas de uma maneira mais didática. Imagina que isso aqui seja um pote, né? Aqui no meu dedo aqui está a cota sênior, mais aqui para cima estão as cotas mezanino e subordinado. Então, quando começa a cair os recebimentos, ele enche de baixo para cima. Então, os primeiros a receber são as sêniors, né? Então, quem vai tomar mais risco é quem está mais aqui em cima nas cotas subordinadas. Então, as subordinadas mezaninos, elas funcionam como um escudo para a sênior. Por isso que a sênior, às vezes, é inflação mais 10 e a subordinada é inflação mais 17. É justamente porque ele está tomando mais risco, certo? Então, a gente tem muita posição de sênior que nos dá uma posição de conforto também nessa estratégia, né? Dando o mesmo exemplo que você mencionou do loteamento. Vamos supor que a gente tem 1.000 lotes que garantem o recebível de um CRI, né? Cada lote paga R$1.000 por mês. Então, a gente terá um recebimento de R$1 milhão por mês. Os primeiros 200 mil é para pagar sênior. O segundo 300 mil é para pagar mezanino. E os últimos 500 mil é do empreendedor. Então, se tiver 50% de inadimplência, nem a mezanino, nem a sênior sofre. Agora parece que nós combinamos, né? E a gente não combinou nenhuma pergunta, hein, Diego? Que fique claro para todo mundo. Mas vamos lá. Você acabou de tocar num ponto importante. A bomba está estourando muito no empreendedor. E agora eu quero te fazer uma pergunta provocativa. No limite, se esse empreendedor não aguentar, o Diego entra lá e assume a operação com parceiros locais que você tem, como é que seria, aí sim, a contingência no nível extremo desses caras pedirem água e não dar conta de tocar mais nada? Isso é um grande diferencial do Tegar e da TG Core. Como a gente tem a estratégia tanto de equity, de entrar de sócio, como de dívida via CRI, caso isso serve para qualquer CRI, tá, Baroni? Qualquer segmento. Caso o empreendedor não tenha fôlego para suportar isso, e a gente tem as garantias, entre elas fundo de reserva, fundo de obra, e a gente tem alienação fiduciária do empreendimento, tá? A SPE, né? Tanto das SPS, tem casos dos dois jeitos, tá? Que essa alienação fiduciária nos garante, caso de execução, estou falando um caso extremo, tá, Baroni? Eu realmente acredito que pode ser que não precise chegar, mas aqui a gente está para demonstrar os casos. Isso, eu acho que o importante, Diego, nesse tipo de live é justamente mostrar o desenho todo para que o cotista do fundo ele tenha esse entendimento do produto de uma maneira mais ampla, né? Porque até então, o Tegar, apesar da crise de 2015, ele começou a ganhar atração no mercado nos últimos 12 meses, que já está com quase 18 mil cotistas, se eu não estiver enganado. Exatamente. Então, o fundo começou a vir e ganhar atração no mercado secundário, mas muitos investidores ainda não tinham um entendimento claro. E numa live como essa, a gente tem a oportunidade de mostrar o lado positivo e mostrar o extremo também, para que ele possa estar ciente de todos os riscos. Então, no extremo, a gente tem o direito de levar leilão, que o primeiro leilão é na tentativa do valor do ativo, né, que teoricamente é maior. No segundo leilão, se não aparecer ninguém, é pelo valor da dívida. E no terceiro leilão, você pode receber em dação em pagamento o ativo inteiro. Então, se o CRI lá, por exemplo, é de 20 milhões e o ativo vale 100, e naquele momento não tem ninguém para comprar nem por 20, você pode assumir esse ativo por 20 e você tem condições de tocar isso daí para frente. E como a TG Core tem uma estrutura forte de participações societárias em empreendimentos, a gente tem um grande diferencial, comparando com os nossos pares de mercado, que só tem recebíveis, que não tem as 350 pessoas que a TG Core tem para pular para dentro e monitorar e acompanhar.
Com esse time, a gente consegue receber esses 20 milhões de dação em pagamento, não assumindo nenhum prejuízo no empreendimento, e daí para frente tocar isso. E depois que passar a crise, esses 20 pode virar 30, pode virar 40, pode virar 50, não deixa de ser até uma oportunidade de valorização de ativo no médio prazo. Ok. Diego, vamos ser bem pragmático aqui agora. Você, assim como eu, acho que está trabalhando mais nessa quarentena do que qualquer outra pessoa. Então, a pergunta que eu te faço bem objetiva, vocês têm quase 50 projetos entre CRIs... 52. Entre CRIs e 12 CRIs e 40 empreendimentos. É muita coisa, e num cenário de estresse como esse, é inevitável que você vai ter que administrar contingências. O que você está conseguindo até agora mapear efetivamente? Dá para tomar alguma ação preventiva para deixar o cotista mais tranquilo? Como é que você está? Contato, visita não pode ser, né? Mas então, visita não pode ser. Como é que está sendo a contingência aí preventiva? Baroni, a gente está monitorando muito de perto todas as carteiras, né? Obviamente, cada uma das suas casas. Queria até parabenizar o nosso TI aí, que disponibilizou toda a estrutura de servidor, de informações, sistemas para todo mundo nas suas respectivas casas. E através dessas ferramentas, a gente está muito próximo dos empreendimentos, quase que acompanhando os resultados diários desses empreendimentos, tá? E a gente tem um conforto, dado que desses 460 milhões de cota patrimonial, a gente tem empreendimentos muito diversificados e de diversas fases de maturação, né? Tem empreendimento que não foi lançado, tem empreendimento que está lançado com obra pronta e 100% vendido. Tem empreendimento que está lançado, está metade vendido. Então, a gente está fazendo os blocos, a gente está criando grupos de trabalho, tá? Nos diversos nichos de atuação, para que esses grupos sejam especialistas no momento que cada empreendimento se encontra, tá? A gente tem uma vantagem, Baroni, que... Quase que uma gestão de crise, praticamente. Aí, né? 100%, né? De novo, a gente não adianta ficar esperando, sentado, torcendo, Baroni. A gente tem que manter a nossa postura de hands-on. Quem tem hoje um fundo imobiliário com prédios na Faria Lima, com prédios na Paulista, estão preocupados. Por quê? Porque a receita de estacionamento vai zerar praticamente, né? Os custos de segurança, de energia diminuem, mas você ainda vai continuar tendo. Então, assim, se quem tem um prédio na Faria Lima está preocupado, você com esse tanto de projeto tem que estar também muito próximo, porque senão... Eu diria que eu posso ficar menos do que eles, viu, Baroni? Porque as regiões que a gente atua, e entrando nos diferenciais, talvez que a gente vai sofrer menos, por ser regiões fora dos grandes centros, a densidade demográfica é muito menor e talvez a expansão do coronavírus seja muito menor. Vide o caso aqui de Goiás, né, que, se não me engano, na última atualização, teve no máximo 70 casos confirmados até agora, com uma única morte, tá? Então, assim, regiões que têm menos densidade vai sofrer menos com essa crise, né? Então, assim, voltando à nossa estratégia, a gente teve também uma vantagem, Baroni, que é a questão da oferta que nós fizemos em dezembro. Então, nós fechamos o mês passado, agora de fevereiro, com 128 milhões no caixa, né? Que a gente estava naquele momento se justificando por que ainda estava, né? Porque faz parte, a gente captou 230, fizemos um excelente trabalho de alocar aí bastante recurso em espaço curto de tempo, mas que hoje virou uma vantagem competitiva. Né? Você freou, né, Diego? Freamos totalmente. A gente não parou a originação, a gente está todo vapor originando, obviamente não em loco, mas em telefone, em análise, comitês, etc. Mas a alocação está paralisada por enquanto, tá? Mas, de novo, não paramos a originação. Empreendedores do Brasil que tiverem negócios interessantes podem mandar para a gente, que a gente está continuando a analisar. O que a gente está, por cautela, não fazendo novo aporte agora, né? Até o cenário clarear. Então, pô, Baroni, eu tenho um caixa aí que no final de fevereiro eram 128 milhões, e hoje, como a gente alocou alguma coisa no comecinho de março, gira em torno de 94 milhões, que é uma baita reserva de oportunidade para a gente ir às compras assim que o cenário abrir um pouco o contexto. Eu vou, em toda live, eu vou ter oportunidade de falar, inclusive hoje eu dei uma entrevista para um importante jornal e eu estou tentando explicar para todo mundo. Incrível, Diego, como jornalista não entende muito bem disso, pessoas, investidores em geral não entendem, o medo de fundo quebrar, né? Ou seja, eu tenho explicado muito para as pessoas que a solvência hoje dos fundos imobiliários no Brasil é muito sólida. Então você vê um fundo com 94 milhões de reais, se tudo der errado, você ainda consegue carregar muito tempo um fundo desse solvente, tá? Porque quebrar, gente, é PL negativo.
Então, para você ter um PL negativo é muito impactante. E agora, Diego, eu já quero te fazer uma provocação também com relação a PL, né? PL, você fala muito cota contábil e tal. Num fundo de CRI, é mais fácil fazer. Num fundo porque você vai na marcação. Num fundo de fundos, é mais fácil ainda. Você fechou a carteira ali, tudo bem. Num fundo de renda, de tijolo, é uma avaliação patrimonial, uma vez por ano, ele sempre vai retratar um pouco atrasado, mas você vê. Agora, no fundo de desenvolvimento, a reavaliação patrimonial é sempre um desafio, até porque como você integraliza áreas dentro do seu fundo, você tem uma série de questões contábeis que você tem que se preocupar, e você é muito confiante nessa cota contábil. Eu queria voltar a te perguntar, e eu queria que você falasse aí para os seus cotistas, né? Apesar de toda essa crise, você continua confiante nessa cota contábil, ou você espera que terá, ou é possível considerar que alguma correção, pelo menos alguma correção, possa ocorrer aí nos próximos meses? Como é que você está? Antes de falar da cota patrimonial, que eu acho muito importante, você mencionou aí do risco de um fundo quebrar, né? E um fundo só consegue quebrar se ele tiver alavancado, né? E pela lei dos fundos imobiliários, o fundo em si não pode tomar dívida, né? Então, na essência, o fundo ele nunca pode se alavancar. O que pode acontecer é o fundo investir em algum projeto que toma dívida, né? Então, um exemplo, o fundo vai lá, entra numa incorporação de prédio, coloca lá X milhões na incorporação de prédio para comprar um terreno, tal, etc. E ele vai lá no banco e pega dinheiro emprestado para fazer a obra, né? Isso chama alavancagem, é muito conhecido como plano empresário nas incorporações. Eu gostaria de dizer que o Tegar tem um grande diferencial, que a gente tem um índice de alavancagem tendendo a zero. Todos os projetos que nós entramos aqui no Equity, né, praticamente todos, eles têm zero de alavancagem, tem zero de dinheiro emprestado de banco. Com raras exceções que o nosso patrimônio tem 1% do patrimônio investido em incorporação, essa sim não tem como fugir que pega esse dinheiro, mas é 1% do patrimônio. Então, 99% do nosso patrimônio, né, tirando o caixa, obviamente, ele tem zero de alavancagem. Então, por exemplo, Baroni, eu entrei de sócio num loteamento, vendi lá 500 lotes parcelados para o cara pagar R$500 por mês. Se vier uma crise dessa e a inadimplência aumentar, o cara parar de pagar, eu não quebro, porque o lote está lá, é lastro real, garantia real. Então, se eu tivesse um compromisso de pagar 500 mil por mês para alguma dívida, eu poderia quebrar e perder o loteamento. Como a gente tem zero de alavancagem, zero de dívida, o que a gente vai fazer é esperar o mercado melhorar, obviamente com as medidas mitigantes de marketing e tal, etc., mas depois vai vender de novo, a crise não é eterna e a gente vai continuar tendo os recebíveis futuramente. Tá? É muito importante falar que a gente não tem alavancagem. Então, juntando falta de alavancagem, estando em regiões com médio adensamento, regiões de cidades médias, e regiões voltadas ao agronegócio, eu entendo que o Tegar tem um grande diferencial de sofrer menos nessa crise. Tá? Exato. Aí você entrou num ponto importante, Diego, muito importante. Você pode sofrer menos, mas você também não está imune. Isso é bom deixar claro para os cotistas. O rendimento de março, que vai ser anunciado amanhã, para abril, você não precisa falar muita coisa, mas pela minha experiência, vai ser alguma coisa próxima do que você já vinha pagando, ok? Mas o próximo, você talvez já vai começar a sentir um pouco os efeitos da crise, ou seja, você está talvez mais bem posicionado, dado o desenho do fundo, mas você não está imune, tá certo? Eu acho que a gente sofre muito menos do que os pares, mas a gente não está imune, e o que a gente está fazendo é trabalhando todos os mitigantes e todas as forças para que a gente tente passar disso sem comprometer nenhuma das coisas, nenhuma das premissas importantes do nosso fundo, que você mencionou duas aí. Uma que é o dividend yield, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, tá? E o segundo é a cota patrimonial. Isso. Eu acho que vamos responder a sua pergunta da cota patrimonial, tá? Como é feita o cálculo da cota patrimonial do empreendimento que a gente entra de sócio, tá? Por exemplo, esse loteamento que a gente está dono lá do terreno, tá? De acordo com a regra da CVM, é via equivalência patrimonial, tá? Então, tem lá o percentual de vendas, né, que de acordo com a evolução de obra é reconhecido receita no DRE, receita menos despesas, menos provisões, a gente tem um lucro, tá? Esse lucro acumulado vai na conta do balanço, chamada lucros acumulados, que junto com o capital social, a gente tem o patrimônio líquido.
esse patrimônio líquido é que vai para a precificação da cota patrimonial, tá? Como a gente vinha, nem saiu ainda de uma crise, as provisões dos nossos empreendimentos nesse DRE ainda eram muito pesadas. Obviamente, todas alinhadas com auditor externo, tá? Isso é uma qualidade do nosso fundo. Todas as SPS têm auditor externo, tá? Auditor de altíssimo nível. E esse auditor externo e o administrador fiduciário checam essas provisões. Então, como a gente nem tinha saído, começou a respirar, as provisões ainda estavam muito duras, o que me dá o conforto dessa cota patrimonial se manter ainda nesses níveis que a gente está hoje. Outro ponto bacana, Baroni, a última atualização da cota patrimonial foi em outubro de 2019. Por que outubro? Que logo em seguida a gente fez a oferta, né? Novembro, dezembro, né? E aí, em vez da gente publicar ela meio torta no finalzinho do ano, a gente preferiu esperar o relatório de auditoria do exercício de 2020, que está ficando pronto agora, em março, abril. Então, a gente está com uma defasagem dessa cota patrimonial bastante expressiva. Então, eu me arriscaria a dizer, mesmo com efeitos da crise, a gente não acha que pode ter queda substancial na cota patrimonial. Que, para quem não sabe, isso está público, está disponível nos relatórios da TG e também no site da CVM, né? A cota patrimonial do Tegar hoje está em R$ 133. R$ 133, e como o Baroni falou, eu tenho o conforto de que ela não vai ter variações substanciais para baixo nessa crise. Maravilha. Diego, o core da TG Core, né, o core do Tegar é o desenvolvimento imobiliário. Os loteamentos, principalmente. Exatamente, que é um dos negócios mais lucrativos do arcabouço imobiliário. Mas ele também é o mais sensível do ponto de vista econômico, né? E nós temos hoje um agravante que são interrupção das obras. Não sei se nem todas do fundo estão interrompidas, imagino que não. Algumas voltaram, viu? Por incrível que pareça, voltaram. Os municípios liberais voltaram. Exato. Mas aí vamos fazer eu quero até te propor, para você tentar desenhar isso, eu acho que o Bruno também vai poder ajudar bastante, de tentar uma análise de sensibilidade para o próximo relatório. Não é fácil fazer isso. Bom, Baroni, hoje, de loteamento, se for considerar carteira alocada, representa 45% do nosso patrimônio, isso. E do percentual total, 31%. E aí eu gostaria de fazer uma mini aula de loteamento, que é muito legal. Para quem não sabe, loteamento é infraestrutura básica, tá? Então, você compra lá ou faz uma parceria de um terreno que era rural, que era mato, mas na margem da cidade, a cidade foi crescendo e parou naquele terreno. Você tira as licenças, né, municipais, estaduais, ambientais, etc., para parcelar isso. Então, em vez de ter uma área muito grande, você parcela em terrenos urbanos. O Bruno está aqui, ó, Bruno. Então, deixa o Diego... É que o Diego não deixa eu falar, Bruno, mas daqui a pouco eu te explico a análise de sensibilidade. Eu arrumei um que fala mais do que eu, viu? Pode ficar tranquilo. Vai lá. E aí, Baroni, olha que legal. E aí eu parcelo esse solo, por exemplo, em 1000 lotes. Então, de um terreno, eu viro 1000 unidades imobiliárias, tá? Aproximadamente 250, 300 metros quadrados. E o que eu preciso fazer de contrapartida é fazer a infraestrutura, que é água, esgoto, meio-fio, asfalto e rede elétrica. Tá? E olha que legal, a relação VGV, que é valor geral de venda, com a obra no loteamento é muito espaçada. Para você fazer 100 milhões de venda, você gasta em torno de 15 milhões de obra, porque é obra de infraestrutura básica, como eu mencionei, água, esgoto, meio-fio, asfalto e rede elétrica. Então, assim, se eu entrei de sócio no empreendimento e coloquei 15 milhões... E, teoricamente, eu tenho 100 milhões de reais para vender. Como você mesmo mencionou, é um dos ativos mais lucrativos do segmento imobiliário, tá? E ele, sim, teve alguns casos de problema no passado, quando o incorporador, o empreendedor, achou que loteamento era prédio e começou a se alavancar, começou a pegar dinheiro emprestado com o mercado, com o banco, né, para fazer escala, para aquelas fissuras de IPO, e algumas loteadoras tiveram problema por causa do alto nível de alavancagem. Né? Eu teria a tranquilidade em dizer, Baroni, que um loteamento sem alavancagem, ele é muito menos sensível, e aí eu até gosto do desafio da gente fazer esse estudo de sensibilidade, tá? Ele é muito menos sensível porque ele tem uma carteira de longo prazo, tá? Então, o cara que compra esse lote, ele parcela lá o lote de 100 mil reais em parcelas de 400, 500 reais por mês.
Em alguns casos, ele já pode mudar e construir sua casa em cima. Então, assim, ele não vai deixar de pagar aqueles 400, 500 reais por mês para ter um ativo de 100 mil. E ainda mais agora, depois da lei do distrato, que dificultou mais esse desistência, porque ele tem penalidades altas de desistir, eu acredito na perenidade ainda maior dos loteamentos. Sem dizer, Baroni, que o loteamento é o berçário do mercado imobiliário. Sim. Quando você pega um empreendimento desse de 1000 lotes, você nunca vende só lote. Você reserva uma parte para incorporação de prédio, uma parte para incorporação de casas, as avenidas para fazer estruturas comerciais para oferir renda. Então, assim, é um berçário de oportunidades que um empreendimento vai ancorando o outro, tá? Beleza. Então, eu tenho muito conforto com esse percentual da carteira do... Eu também acho que loteamento é um excelente negócio, mas a análise de sensibilidade que eu estou pedindo aí para o Bruno pensar em alguma coisa é ver qual que seria o impacto aí de curto e médio prazo na carteira e no fluxo que você vai desembolsar e como é que você vai equacionar tudo isso. Eu arrisco dizer que você vai ter que em algum momento sentar para dar uma balanceada nisso e não pesar muito a mão nem no desembolso e nem de puxar isso para dentro do fundo como resultado. Às vezes você vai ter que deixar a obra se autoalimentar ali por um tempo. Mas enfim, por falar em sensibilidade, eu queria te fazer uma pergunta do Minha Casa Minha Vida, que é uma linha na DRE de vocês que sempre vem, às vezes carregada, às vezes menos carregada. Como é que está o desenho da Minha Casa Minha Vida para esse momento agora? Você acha que é ao contrário, é mais um handicap, mais uma vantagem competitiva para vocês agora? Ou isso está preocupando porque vocês acham que a torneira pode fechar aí? O modelo de Minha Casa Minha Vida, a gente não depende do faixa 0 e 1, tá, Baroni? A gente não entra naquele modelo que é subsidiado pelo governo. A gente entra no faixa 3, principalmente, que a gente banca a construção dos empreendimentos, tá? E depois a gente desliga esse empreendimento com financiamento bancário. Tá? Então, assim, dentro desse contexto, eu não diria nem diferencial, nem peso para a carteira, tá? É uma estratégia que ajuda a diversificar, né? E dentro das condições aí de mercado, eu acredito que ela pode performar muito bem, sim. Porque o governo, né, de acordo, depois vale a pena falar aí um pouco dos pacotes, até falar da aparição do Paulo Guedes aí nesse último final de semana, o governo está firme nesses pacotes. E também, só para finalizar, Baroni, eu prometo que não falo mais da análise de sensibilidade. Mas, para fazer essa análise de sensibilidade, é só olhar para 2015 e 2016, cara. O mundo parecia que ia acabar. O presidente caiu, reforma não passava, né? Então, assim... Mas na verdade, agora sim... A gente viveu na pele. Não, sim. Por isso que eu estou falando para fazer, porque naquele momento, o fundo ele tinha uma representatividade quase que nula no ambiente listado, você sabe disso. E hoje você tem uma base de cotistas maior e você tem mais projetos, então você tem muito mais fatores exógenos que podem impactar. Por isso que eu sei que vocês sabem fazer e eu sei que tem condições disso vir para o cotista. Eu acho que vai dar mais conforto ainda para eles, entendeu? Sim, mas com certeza. Vamos fazer essa análise de sensibilidade, mas eu acho que o loteamento sem alavancagem, muito importante isso, viu, Baroni? Brincadeiras à parte. Qualquer empreendimento com alta alavancagem, pegar uma crise de frente, é problema. É porrada, então, não passa. Um empreendimento imobiliário sem alavancagem, amigo, é garantia real. Então, deixa o mercado voltar, não tem muito o que inventar moda. E assim, eu acho que dá para você também calibrar um pouco as vendas, né, as parcelas, tentar negociar segurar a obra, exatamente. Sempre o loteamento tem mais de 2 fases, então a segunda fase que não começou a obra, você não começa ainda, espera, concentra as vendas na primeira fase. Posso fazer uma pergunta cruel? Claro. Claro. É o seguinte, num fundo de vocês, assim, que tem muita pulverização de riscos, você também corre um outro risco adicional. Você, claro, está mitigado e protegido pela diversificação, mas você corre um risco adicional que às vezes ele passa desapercebido, que é o resultado muito negativo de eventuais projetos puxarem os resultados positivos de outros. Não te preocupa, por exemplo, a exposição que vocês têm em equity vertical, por exemplo, de prédios, puxarem o resultado agora dos bons, ou seja, os projetos talvez não tão bons puxarem os resultados? Como é que você... Baroni, isso é um mal que qualquer carteira diversificada sofre, né? Na verdade, isso normalmente é apresentado como bem. Né? Por exemplo, a incorporação de prédio, que pode sofrer um pouco mais, representa 1% da nossa carteira. Então, por mais que ela sofra, ela não compromete o contexto todo, né? Então, eu vejo isso muito mais como um diferencial do que como um problema pontual.
Tá, e dentro dos outros projetos, assim, eventuais projetos com mais dificuldade, um que você vai ter que acessar o incorporador para tentar socorrer, isso também dá para você calibrar bem, né? E sentir isso com uma certa antecedência, né? Com certeza, Baroni. Eu acho que esse é o maior ponto de atenção e sugestão que eu queria dar para você e para o time todo que eu sei que está acompanhando. De estar muito próximo disso e não esperar que um empreendimento, talvez, com um problema muito já concretizado, corroa o resultado daqueles que estão caminhando nessa crise. Né? Não, com certeza. E aí que entra a nossa transparência, né, Baroni? Você não me deixa mentir. Como a gente tentou sair do óbvio, foi muito difícil a gente convencer o mercado que a gente sabia fazer esse não óbvio, né? Que é regiões do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e aí por diante. E a nossa principal arma para convencer o mercado, e graças a Deus hoje o mercado confia na gente, foi a transparência. Então, a gente tem um time muito robusto de hands-on, o que nos proporciona uma transparência muito homogênea para com o mercado. Né? O nosso site RI não cansa de ser elogiado pela quantidade de informação, filmes, fotos, relatórios. Então, manteremos essa transparência para, obviamente, continuar tendo essa credibilidade com os nossos investidores. Diego, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Muitas pessoas nos questionam, e você sabe disso, que eu acho que é a pergunta que mais te fazem também, que é com relação à taxa de performance. Eu sempre falei que um fundo como o de vocês tem um custo naturalmente maior, justamente por ter que ter embarcada toda essa expertise. O que você tem para falar sobre a taxa de performance? Vocês estão pensando em rever alguma coisa ou não? Vocês entendem que isso faz sentido? O que você tem para falar? Excelente pergunta, Baroni. Sempre é um ponto de interrogação e às vezes meu coração aperta de não poder dar resposta para todo mundo. Então, estou tendo a oportunidade aqui para falar essa resposta. Quando nós decidimos montar o fundo, a gente estava muito alinhado com o mercado, não dos iguais, mas dos parecidos com o nosso, com a taxa de administração 2 e a taxa de performance com 20%. Tá? E na época o CDI era bastante mais elevado, então era 20% que CDI. Tá? Eu falei, não, gente, eu prefiro estar mais alinhado com o meu cotista e eu só quero ganhar se o meu cotista ganhar. Então, eu reduzi a taxa de administração de 2 para 1,5%, tá? E aumentei a taxa de performance de 20% para 30% que exceder CDI, tá? Lembrando, Baroni, que a taxa de gestão, a taxa de administração, ela é paga mensalmente, ela é provisionada lá mensalmente. A taxa de performance, ela é paga anualmente. Então, nós recebemos agora em janeiro, referente à performance de 2019. A de 2020, a gente vai receber só em janeiro de 2021, tá? Como a gente está num país muito incerto, muita gente questiona, talvez não os 30%, porque a gente já explicou que a nossa estrutura é uma estrutura muito mais robusta, enquanto alguns gestores que são excelentes e fazem um trabalho fenomenal, tem lá um corpo de 15, 20 pessoas, a gente tem que ter 350 pessoas no time, então tem que realmente ser um pouco mais caro. Obviamente que isso tem que ser compensado na rentabilidade dos ativos, que aqueles gestores de 15 pessoas não conseguem acessar e nós conseguimos, né? No Brasil afora, com médio empreendedor imobiliário, etc, tá? Só que o grande ponto aí é o indexador, tá? Eu não questiono o percentual de taxa, nem de gestão, nem de performance, porque é jus ao trabalho que dá, mas o indexador que hoje está desbalanceado, que o nosso indexador é em relação ao CDI. E o CDI, eu desafio quem conseguia imaginar que o Brasil teria um CDI de 3,75% ao ano há 3 anos, 4 anos atrás, né? Bom, mas uma vez estando, né, sem dúvida nenhuma, isso causa um desbalanceamento, tá? A gente já estudou várias formas de tentar sugerir a mudança desse indexador para que seja mais justo com o nosso cotista, mas como a gente está no país das incertezas, né, ao mesmo tempo que a CDI está baixo, daqui a um pouquinho pode estar lá em cima, a gente vai esperar durante esse exercício de 2020, que não vai ter uma cobrança efetiva, de fato, nessa performance, e se até o final do ano a gente entender que essa performance vai comprometer a rentabilidade final do nosso investidor, a gente vai sim estudar, chamar uma assembleia para mudar o indexador, tá? Pensar no IPCA mais alguma coisa, que seja mais justo com o cotista, desde que esteja comprometendo a rentabilidade do mesmo. O nosso compromisso, Baroni, é com o cotista. Eu me orgulho, sou tão feliz em dizer que hoje o Tegar tem em torno de 18 mil cotistas, né? São pessoas que confiaram na gente, nesse time de 350 pessoas, que somos apaixonados pelo que fazemos, tá?
em fazer a melhor gestão possível com esse recurso, quase R$500 bilhão, Baroni, né? Assim, comparando com outros fundos, não é tanta coisa, mas para a gente, assim, nos enche de orgulho em dizer isso. Então, temos o compromisso com o nosso cotista, que é o nosso maior ativo, tá? E sim, se essa performance começar a comprometer a rentabilidade final do nosso cotista, até o final do ano, ou na virada do ano, a gente pensa em chamar uma assembleia e mudar o indexador da performance. Ô Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Em eventuais lançamentos, você tem condição de calibrar isso, obviamente, e só vai lançar a partir do momento que você perceber que a maré baixou, né? Isso é fato, né? Bom, porque o pessoal estava perguntando sobre isso. Bom, outra questão bem importante aqui para a gente falar, já estamos perto já de quase 1 hora, que é com relação... o tempo passa aqui, né? Que é com relação a essa questão da gestão ativa. Que você entende realmente a asepsia da palavra, do termo gestão ativa, que é estar próximo do empreendimento, de estar ligado à solução dos problemas. Mas gestão ativa pode ir um pouco além disso. A gestão ativa pode vir a você ter que vender participações SPS, e se a minha memória não estiver falhando, eu não me lembro de ter lido, posso estar equivocado, de vocês venderem participações. Não me lembro. O que a gente fez foi desinvestimento, né? Desinvestimento. Aí fechou. O dinheiro volta, encerrou e acabou. Mas vender ativos ainda não. Isso, é aí que eu queria te perguntar. Você tem espaço para isso? Você está com isso na mesa de alguma forma, de fazer alguns desinvestimentos, não pelo ciclo da SPE, mas forçar um desinvestimento até para tentar capturar algum ganho de capital, para ter um carrego na distribuição um pouco melhor nesse curto prazo, ou você não vê espaço para isso? Não vamos esquecer de falar dos dividend yields, tá? Que é importante, eu acho que o pessoal valoriza muito, né? Que tem a ver um pouco aí com essa estratégia que você mencionou, né? O que acontece, Baroni? Nesse período, a gente teve o período de captação contínua, né? Foi uma oferta atrás da outra, ainda estamos com 90 e poucos milhões no caixa, então nos permite não necessitar vender para caixa, tá? Para apagar incêndio, digamos assim. Tá? No entanto, existe sim muitos gestores de fundo que está ficando cada vez mais comum utilizar essa gestão ativa para realizar lucro, né? E contribuir com a geração de caixa para aumentar os dividendos dos seus cotistas, que eu te confesso que percebi, né, com toda essa tese aí das pessoas tentarem viver de renda, viver de dividendo, as pessoas estão valorizando cada vez mais o dividendo, até mais do que a evolução patrimonial, tá? Dado essa tese, a gente vem sim estudando, talvez não agora é o momento propício, que a gente vai ter que vender coisa barata, né? Mas a gente vem sim estudando estratégias de vender ativos com prêmio, ativos que têm algum chamativo especial, que alguém pagaria um prêmio por ele, para contribuir mais na geração de caixa do dividend yield, tá, Baroni? Você sabe por que eu estou te perguntando isso, antes da gente falar do dividend yield? Porque quando a gente olha o mapa de alocações de vocês têm muitas participações que são inferior a 0,5%. Então, de repente, você colocar na mesa num momento como esse, o que realmente é core para vocês, o que faz sentido para vocês, eu acho que é fundamental num momento como esse, de você rever... Esse 0,5% não reflete muito isso, Baroni, que normalmente são empreendimentos que estão em fase inicial e que a gente tem um percentual relevante da SPE, mas que representa 0,5% do fundo hoje. Isso, mas vai representar mais lá na frente. Vai representar. Então, tem empreendimentos aí, por exemplo, de 2.000 lotes, que pode ter um rendimento fantástico, e a gente ainda colocou R$500 mil lá só aplicado, que foi a entrada o pé não tinha entrado. Só para colocar o pé lá dentro da SPE mesmo, né? Mas aí, cara, por exemplo, tem algumas coisas estratégicas. Às vezes a gente tem um empreendimento próximo a outro empreendimento de um concorrente, que pode ser interessante desse concorrente nos comprar. Aí a gente vai pedir um ágio, vai vender caro, e aí sim faz sentido a gente vender esse ativo independente da fase dele. Pronto, então você chegou onde eu queria. Então é isso aí. Então, faz sentido, estamos olhando bastante nisso, viu, Baroni? Pronto. Talvez a gente já estava olhando em janeiro, tá? Porque quando me caiu a ficha, a gente sofreu um pouco críticas em janeiro e fevereiro por causa da queda dos dividendos, resultado do alto caixa da oferta. Claro.
Muita gente não sabe, Baroni, não é culpa nossa. A oferta 476, que é a oferta restrita, eu posso chamar capital devagarzinho conforme eu vou investindo. Na oferta 400, que é a oferta pública, eu não posso fazer isso, gente. Então, muita gente fala, pô, por que antes chamava devagar e agora chamou de uma vez, mesmo sabendo que não ia alocar de uma vez, que coisa errada. Então, assim, não é que eu não quis, eu não posso, a CVM não me permite. Então, eu tive que receber o caixa de uma vez, tá? Então, e caiu um pouco os dividendos. Quando eu vi que a gente foi muito criticado pela queda de dividendos, mesmo tendo razão, né, tendo que explicar essas coisas, me deu o clique de falar, pô, essa estratégia de ter gestão ativa, de vender algum ativo estratégico e gerar caixa, pode ajudar nessa recuperação do dividend yield. Então, a gente já vinha pensando isso em janeiro e fevereiro. Quando veio a história do corona, vai retardar um pouco essa estratégia. A gente quer vender caro, a gente não quer vender nada barato. Não, sim. Não, mas por isso que eu te perguntei, porque você sempre falou de gestão ativa por essa ótica de estar próximo da obra, próximo do controle. Isso. Ok. Mas eu acho que gestão ativa também tem um componente de geração de valor adicional. Se você colocou o pé numa SPE por 500 mil e saiu por 1 milhão, você gerou um baita valor para o cotista. Porque você vai ter outras oportunidades de colocar o pé por outros de 500 mil. Você está pagando um pênalti. É o shopping, né, Baroni? Que a gente entrou no desenvolvimento, a gente comprou o terreno, construiu, então o custo nosso é baixinho. Né? Pô, se a gente sair daqui a pouco, que ele passou o período de maturação, chegar um grande fundo de shopping... Você sai com um ganho de capital absurdo, né? A gente sai com um ganho de capital gigante, que pode gerar um lucro gigante e ajudar no dividend. Exato, você carregaria um dividend yield super mais linear, bem mais tranquilo. Era isso que você queria falar do dividend yield? Não, o dividend yield que eu queria falar é o que a gente sofreu no mês de janeiro e fevereiro, tá, gente? Então, no mês de janeiro, que foi publicado no último dia útil de janeiro, a gente veio com um dividend yield aí de em torno de 57 centavos. De novo, foi causado pelo excesso de caixa da oferta. Só uma coisa, eu acho que daqui a pouco o Instagram deve sair do ar, porque eu acho que 1 hora de live ele desliga. Então a gente já avisa o pessoal que se cortar... Vou mudar tudo aqui para o YouTube. Né? YouTube. Isso. Então, se o Instagram cair do ar, pessoal, por favor, entre no canal do Barão. Acabou de cair. Por favor, mudar aqui para o... Agora não dá mais para falar, né? Mas a gente deu um recado, foi bom. Bom, então, e no mês de janeiro, no final de janeiro, a gente anunciou 57 centavos de dividend yield, que em percentual ao fechamento de janeiro, Baroni, deu 0,41% no mês. Tá? Fechamento do preço de mercado. No mês de fevereiro, do último dia útil de fevereiro, a gente, se quiser tentar entrar de novo aí, do mês de fevereiro, a gente distribuiu 70 centavos, que com o fechamento de fevereiro já foi para 0,51% no mês, tá? E isso, com as alocações posteriores, isso vem recuperando, tá? Então, um ponto muito importante, alguns fundos decidiram cortar a política de dividendos por um tempo até ver o que vai acontecer. A TGCor e o TG Ativo Real não vão cortar a política de dividendos. A gente vai continuar distribuindo dividendos, tá? Pode ser diminuído por causa de mercado ou não, mas a gente vai continuar distribuindo dividendos que cair no caixa. A geração de caixa vai continuar sendo distribuída. Só que, com o recebimento de março, a gente já deve chegar próximo à distribuição da média do segundo semestre de 2019, que a gente era muito elogiado por ela, né? Então, de novo, como você mesmo falou, a gente vai publicar amanhã, eu não posso me adiantar, né? A gente está falando de um ativo público, mas a gente já tem o conforto de estar mais próximo de números da média do segundo semestre de 2019, que todo mundo gostava. Então, a gente deve voltar a ter dividendos mais fortes, porque boa parte desse caixa já foi alocado e os empreendimentos tiveram já uma maior maturação, tá? Obviamente que nos meses de maio, de abril e maio, se tiver alguma inadimplência maior, esse dividendos pode ser um pouco comprometido ou não. A gente vai lutar com todas as nossas forças para não comprometer esses dividendos, tá? Porque a gente sabe quanto importante é para os nossos cotistas receber esse dividendo todo mês, tá? Eu não, juro do fundo do meu coração, Baroni, eu não tinha essa percepção do tamanho dessa relevância no ano passado. A gente sempre distribuiu, porque os ativos, a gente tem uma estratégia de, no mínimo, 70% do patrimônio serem ativo gerador de caixa.
tá? Então a gente distribuiu por causa disso, mas eu percebi, principalmente no primeiro bimestre desse ano, o quanto esse dividendos é importante para o nosso cotista. Então a gente vai fazer o compromisso aqui de fazer todas as forças possíveis através de gestão ativa, através de composição de ativos geradores de caixa, para manter padrões próximos ao ano passado, ou melhor, tá, Baroni? Se Deus quiser, melhor. É isso aí. Que eu gostaria de falar. Bom, se você aceitar a live aí também, Baroni, entra aí no Instagram só para as pessoas que estavam lá. Espera aí que agora eu me perdi aqui. A gente chamou ele também da outra vez. Não estou achando vocês aqui, não aparece para mim. Não, mas a gente já vai fechar aqui. Tá Ô, Diego, obrigado pela participação. Manda um abraço para a Giovana, manda um abraço para todo mundo aí. Eu acho assim, sendo bem honesto, o Tegar 11 ele é um fundo que tem um desenho diferente. Eu já te falei isso pessoalmente e falo aqui. Você está criando um fundo bastante robusto e cada vez mais você vai ter que ter controles internos e externos. Afinal de contas, tocar 50 projetos exige que você tenha uma equipe aí muito forte e uma equipe externa também muito forte, porque você vai começar a ter vários fatores endógenos e exógenos que podem impactar o seu negócio, para melhor ou para pior. Eu já te falei isso pessoalmente, estou falando aqui ao vivo agora. Eu acho que você tem na mão um produto diferenciado, mas que vai sempre exigir de você esse cuidado adicional, porque, afinal de contas, você está lidando com, com projetos, e projetos que são variáveis, né? Por mais que esteja ali no papel, você pode sofrer ações ali do dia a dia que possam impactar o resultado final. Então é isso, obrigado. Você falou tudo que você queria? Tem uma última partinha, mas eu faço nas considerações finais aqui para apurar. Então vai lá. Sobre essa parte aí, só para comentar o que você falou, Baroni, eu concordo, e o nosso maior tesouro que nós temos aqui na TG Core é o nosso time, tá, Baroni? Dessas 350 pessoas que são completamente alucinados e apaixonados pelos fundos e pelo trabalho que a gente desempenha. Então, cada vez mais, com o nosso time de RH, com a nossa estrutura de cultura interna, né, que a Giovana é a grande responsável por isso aí, os parabéns para a Giovana, a gente traz cada vez mais fanáticos para contribuir com isso. Sem esquecer, Baroni, dos nossos queridos parceiros regionais, que sem eles não seria possível a gente desenvolver tantos projetos aí, que são os empreendedores imobiliários regionais, que nunca foram valorizados pelo mercado financeiro, pela indústria de fundos de investimentos. E a gente conseguiu trazer esse cara, melhorar a governança dele e trazer de forma que ele consiga contribuir para esse acesso ao mercado de capitais. E esse talvez seja um dos maiores desafios, porque um empreendedor regional, ele tem o jeito dele trabalhar, e para você enquadrar um cara desse dentro de um fundo imobiliário, você tem que realmente transformá-lo, né? Não é fácil. Na verdade, a gente faz o que a gente chama de great deal, Baroni, e a gente divide com ele, fala assim, amigo, o que você é bom, você vai continuar fazendo, que é prospecção de novos negócios, vendas, aprovações e relacionamento. O que você tem dificuldade, acha difícil, burocrático e chato, a gente faz por você, que é contabilidade, contadoria, auditoria interna, controles em geral e, não menos importante, ajudar com capital para financiar o negócio. Então, esse casamento está sendo fantástico. A gente tem um potencial de ser realmente uma referência no Brasil de fundo diversificado, com o time que nós temos e com a parceria com esses empreendedores imobiliários através desse Great Deal. Tá? Eu gostaria de dar minha mensagem final aqui, fazendo referência às palavras do Paulo Guedes, né, que todos nós, eu acho que boa parte do mercado financeiro ouviu. A gente fica muito feliz que o nosso grande líder aí está de volta, estava todo mundo morrendo de medo, né? A principal mensagem, ele voltou, como a gente falou no comecinho, parece que voltou a morar em Brasília agora também, né? Parece que o presidente arrumou um puxadinho lá para ele, né? E diferente de outros atores que, certo ou errados, ele é muito firme e muito lúcido nas suas posições, né? O governo está entrando com pacotes aí de aproximadamente 750 bilhões, né? Desde o compulsório do Banco Central, né? Os 50 bi dos informais, 50 bi das folhas de pagamento, os 150 bi da Caixa do BNDES, dos programas sociais, os 150 bi de antecipação de benefícios, diferimento de impostos de FGTS. Então, assim, todos temos que dar as mãos, não é só responsabilidade do governo, não é só culpa do governo, e tudo que todo mundo puder contribuir, a gente tem que fazer, tá? Então,
a gente estava num cenário, o Baroni, que nunca tinha acontecido no Brasil, né? A gente não pode esquecer as conquistas que foram feitas nos últimos tempos. Corrigiram os gastos públicos, baixaram os juros, fizeram a reforma previdenciária, desalavancaram os bancos públicos, e tudo isso gera o destravamento dos investimentos, que é o que a gente estava enxergando nesse primeiro tri de 2020, cara. Né? Então, além disso tudo, o câmbio em níveis mais elevados contribui para a exportação. Então, assim, a gente não pode deixar baixar a cabeça. A gente tem que tomar os cuidados. Essa questão do lockdown generalizado foi muito importante, está sendo muito importante, que foi a primeira onda, né? Aos poucos, os governos vão tomar as decisões devagarzinho de reabrir. A gente vai ter a segunda onda, mas a gente vai estar muito mais preparado para ela, com as reformas, juro baixo, câmbio alto, e mais o brasileiro que tem esse diferencial, a gente vai passar essa crise. Uma das poucas certezas que a gente tem que essa crise, ela é passageira. Diferente de outras crises econômicas que eram estruturais, a gente não sabia onde ia acabar, principalmente em 2015 e 2016, essa agora a gente sabe que tem prazo para acabar, tá, Baroni? Então a gente não pode desistir, a gente tem que pegar exemplos como a Embev, né, que ajudou aí a comprar, como o Paulo Guedes falou, testes de coronavírus para que as pessoas sejam cada vez mais testadas, né? E aí, Baroni, eu queria até lançar um desafio, né? Se você me permitir, o que os gestores de fundo imobiliário podem contribuir para a retomada da economia brasileira? De que forma que nós, gestores, que temos o poder da caneta aí de bilhões, né? Representa um valor significativo, né, no meu pequeno mundo aqui dos $500 milhão que o Tegar tem, quase, dos 90 e poucos milhões de caixa, de que forma que eu, contribuindo para o desenvolvimento do fundo, contribuindo para a rentabilidade dos meus cotistas, posso também contribuir para a retomada da economia brasileira. E aí eu gostaria de lançar esse desafio aí, né, em primeira mão com o Baroni, né, e quem sabe, Baroni, você começar a questionar os outros gestores de que forma que ele, com o poder da caneta que ele tem, o poder econômico, pode sim contribuir com as suas regiões, né? No caso aqui do Tegar, nas regiões que a gente atua, centro-oeste, norte, e as regiões agrícolas, de que forma que a gente pode fazer. A gente está com um monte de ideia, a gente fez esse desafio dentro da TG Core, a gente recebeu um monte de ideia desses nossos fanáticos internos aqui, de como que a gente pode contribuir. E aí depois eu gostaria, num segundo momento, discorrer quais foram essas ideias e gostaria de desafiar os outros gestores de fundo imobiliário, que ideias vocês vão ter para também conseguir ajudar o nosso querido país a voltar no trilho que ele estava entrando, tá? E com isso a gente pode juntos vencer essa crise e, diferente do mundo que estava em desaceleração, amigos, o Brasil estava em aceleração, a gente estava na contramão. Essa crise do corona só antecipou o movimento que o mundo já ia sofrer. No Brasil, não, a gente estava em aceleração, como o nosso ministro falou. Então, a gente vencendo essa crise de saúde, os gestores, todo mundo, a população, conseguindo contribuir para vencer também essa crise econômica, que, se Deus quiser, vai ser bem branda, a gente vai ser, sim, uma grande potência mundial, e a gente, cada um tem que fazer o seu papel. Inclusive você, Baronão. Tá certo, deixa comigo. E você aumenta o DY do povo aí, porque senão o povo tá bravo com o seu DY aí. Vamos aumentar, estamos fazendo de tudo para aumentar esse DNI aí, galera. Tá certo. Ô, Diego, obrigado. Arrumei um que fala 10 vezes mais do que eu, então não precisa. A live passou até de 1 hora, eu falei, deixa passar, porque segurar o Diego é impossível, já conheço. Mas foi ótimo, Baroni. Muito obrigado de coração, sempre você sempre brilhando aí nessa luta para trazer mais informação para o cotista, né? Principalmente essas pessoas que entraram mais recentemente, precisam saber onde investiram. Eu falo que o meu papel é muito simples, é tentar fazer perguntas para os gestores que às vezes os cotistas gostariam de fazer, ou não fazem porque não sabem muito bem formular, ou porque não tem oportunidade, ou porque tem vergonha, ou porque acha que tem pouca cota e não quer perguntar. Então é isso que eu falo, porque aí agora você está aí, o gestor está aí, a ideia, o conceito do fundo está aí, falamos dos pontos positivos, mas também falamos daquilo que pode estressar um pouco mais, cada um pondera, vai tomando suas decisões, e aí a gente segue em frente com muito mais tranquilidade de apresentar a ideia. Tá certo? Excelente, Baronão. Muito obrigado, e sempre um prazer, sempre estamos à disposição, né? O que precisar da gente, pode contar conosco. Manda um abraço para todo mundo aí, meu nome. Oi?
E não esquece do desafio, hein, Baroni? Eu vou cobrar de você. Deixa comigo amanhã. Gestores aí, como que a gente pode contribuir para o país passar essa crise? Amanhã eu tenho live com a RBR e na quarta com o pessoal da Valora. E na quinta eu não posso falar, mas se eu falar e depois não der certo, eu vou ficar chateado, porque eu estou querendo muito fazer essa live, mas eu vou amanhã já falar para eles aí desse desafio que você está lançando. Tá bom? Assiste então amanhã, só que amanhã é 8 horas, tá certo? Combinado, Baroni. Será um prazer estar aí lá. Muito obrigado aos telespectadores, muito obrigado, Baroni, de coração. É isso aí. Diego, leva um abraço para todo mundo. Sei que você não pode abraçar pessoalmente todos, mas eu sei que muitos vão acompanhar. E a gente vai pegar essa live e depois divulgar também nas nossas redes sociais para ele ganhar atração aí cada vez mais. Tá bom? Pessoal, valeu e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Um abraço, pessoal.